A fé de Abraão é uma das mais belas expressões de confiança em Deus em toda a história da humanidade. Ele é chamado nas Escrituras de o pai da fé e amigo de Deus. Mas você já se perguntou o que fez Abraão ter uma fé tão extraordinária? O que havia de diferente nele? E mais importante, como nós podemos ter a mesma fé hoje em um mundo cheio de dúvidas, provações e medos? Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A Bíblia diz em Gênesis 15:6, e creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Essa foi a base da fé de Abraão. Crer em Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Ele creu não por ver, mas por confiar. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 125. Abraão foi provado por Deus de forma que poucos seriam chamados a suportar, mas a fé que o sustentava em sua peregrinação foi fortalecida por cada prova. Ele não questionava os propósitos divinos, mas confiava no amor e sabedoria do Senhor. Perceba algo importante. A fé de Abraão não nasceu pronta. Ela foi construída no deserto, no silêncio e nas provas. Deus o chamou para sair da sua terra, deixar sua parentela e ir para um lugar que ele ainda mostraria. Abraão não sabia o destino, mas sabia quem o estava guiando. E isso é fé, caminhar sem ver o caminho, apenas confiando na voz de Deus. Quantas vezes Deus te pede para dar passos de fé, mesmo sem entender o propósito? Quantas vezes você quer ter certeza de tudo, mas o Senhor apenas diz, confia em mim. Se você está gostando do conteúdo, então, curta este vídeo, comente e digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. A fé de Abraão começou exatamente assim, com uma decisão de obedecer antes de entender. Ellen White comenta no livro Caminho a Cristo, página 63. A verdadeira fé confia em Deus e aceita sua palavra sem exigir explicações. Esse é o primeiro segredo da fé de Abraão, a obediência imediata e incondicional. Talvez hoje Deus esteja te chamando para algo semelhante, para abandonar um caminho de incredulidade, deixar hábitos que enfraquecem a comunhão, sair de uma zona de conforto espiritual e seguir o chamado divino. Assim como Abraão, você pode não saber para onde o Senhor está te levando, mas Ele sabe o destino. Abraão não teve fé porque viu, ele viu porque teve fé. E é exatamente isso que Deus quer despertar em você. Agora escreva aqui nos comentários, Senhor, me ensina a ter a fé de Abraão. Escreva isso como um ato de entrega e confissão pública de fé. Ellen White nos mostra que a fé verdadeira é provada na adversidade. Ela diz em Educação, página 72, a fé que é fortalecida na provação é a que traz vitória. As provações não são castigos, mas oportunidades para o desenvolvimento da confiança em Deus. Por isso, cada dificuldade que você enfrenta não é o fim, é uma escola espiritual. A fé de Abraão não teria crescido se ele tivesse vivido em conforto e segurança. Foi no momento em que ele teve que depender inteiramente de Deus que sua fé se tornou inabalável. Quando Deus prometeu um filho, Abraão e Sara já eram velhos.
Humanamente era impossível, mas ele creu. Romanos 4, 20 e 21 diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Essa é a essência da fé que vence. Crer no poder de Deus, mesmo quando tudo parece morto. A fé de Abraão não ignorava a realidade, mas escolhia confiar no Deus que pode transformar o impossível em milagre. Ellen White comenta em Patriarcas e Profetas, página 128, a fé genuína é aquela que, mesmo quando tudo parece contrário às promessas, ainda assim confia que Deus cumprirá sua palavra. Quantas vezes você tem orado por algo e parece que Deus não responde? Abraão esperou 25 anos pela promessa. A fé dele foi testada no tempo da espera. A fé que não sabe esperar é uma fé frágil. E Deus quer fortalecer a sua fé através do tempo. A demora de Deus não é negação, é preparação. Quando o Senhor demora, é porque Ele está trabalhando em algo maior dentro de você. Então, se você está esperando uma promessa, escreva aqui nos comentários: eu vou esperar em Deus. Declare isso com fé, porque cada vez que você confessa a sua confiança, o inimigo perde força sobre sua mente. Ellen White também afirma em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 111. A fé cresce quando exercida. Se quisermos aumentar nossa fé, devemos confiar mais, não menos. Ou seja, quanto mais você confia, mais forte sua fé se torna. A fé de Abraão não cresceu no conforto, mas na renúncia, na solidão e na espera. Por isso, Deus às vezes te permite passar por desertos. Ele quer construir em você uma fé madura, uma fé que não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. A fé de Abraão não estava baseada nas promessas, mas no Deus que prometeu. Ele sabia que mesmo que tudo falhasse, Deus não falharia. Hoje, Deus está te chamando para esse mesmo nível de confiança. Uma fé que não desiste, que não retrocede, que não se baseia em emoções, mas em convicções. E se você quer essa fé inabalável, ore em silêncio agora e diga: Senhor, eu te confio o meu futuro, mesmo que eu não veja o caminho. A fé de Abraão é o modelo que Deus quer reproduzir na vida de todo crente fiel. Por isso, se você quer viver esse tipo de fé, continue comigo, porque no próximo bloco nós vamos descobrir como Abraão aprendeu a confiar completamente em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. E como você pode fazer o mesmo hoje. A fé verdadeira não é construída nas vitórias, mas nas provações. E foi exatamente nas provas mais dolorosas que Abraão aprendeu a confiar plenamente em Deus. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 131. Deus conduziu Abraão passo a passo, provando sua fé e ensinando-lhe lições de confiança, até que foi preparado para a maior de todas as provas, oferecer o próprio filho em sacrifício. Pense por um instante nisso. Abraão esperou por décadas a promessa de um filho e quando finalmente o recebeu, Deus pediu exatamente aquilo que ele mais amava. Humanamente, isso parecia um absurdo, mas espiritualmente era um teste supremo de fé e obediência. A Bíblia diz em Gênesis 22, 2: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Que coração humano suportaria isso? Mas Abraão não questionou. Ele apenas obedeceu. Ellen White explica: durante aquela noite terrível, Abraão lutou com o mais forte conflito que jamais assaltou a alma humana. Mas ele não duvidou de Deus. Mesmo sem compreender, confiou que o Senhor era justo e que cumpriria sua promessa. Patriarcas e Profetas, página 132. A fé de Abraão não era emocional, era racional, espiritual e fundamentada no caráter de Deus. Ele sabia que Deus não mente e se prometeu que Isaque seria o herdeiro.
Então, mesmo que o sacrificasse, o Senhor poderia ressuscitá-lo. Essa convicção é confirmada em Hebreus 11:19. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. A fé de Abraão ultrapassou os limites da razão, e é exatamente isso que o Senhor deseja desenvolver em você. Uma fé que não depende de explicações, mas de confiança. Agora reflita comigo, qual é o seu Isaque? O que Deus tem pedido de você que parece impossível entregar? Pode ser um relacionamento, um plano pessoal, um sonho ou até um pecado que você insiste em manter. A fé de Abraão foi provada no altar do sacrifício, e a sua fé também será provada. Ellen White declara em O Maior Discurso de Cristo, página 100. A prova não é para destruir, mas para purificar. A fé que resiste à prova torna-se mais firme e preciosa. Se você está passando por uma prova que parece insuportável, entenda: Deus não te abandonou. Ele está moldando a sua fé. Assim como o ouro é purificado no fogo, o crente é purificado na fornalha da aflição. Escreva aqui nos comentários: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Essa declaração de fé é um ato espiritual poderoso. Quando você escreve, você afirma diante do mundo e do inimigo que sua fé não depende das circunstâncias. Abraão subiu o Monte Moriá com lágrimas nos olhos, mas com fé no coração. Cada passo era uma confissão silenciosa de confiança. E quando levantou o cutelo para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o chamou. Não estendas a tua mão sobre o moço. Gênesis 22:12. Deus nunca quis o sacrifício de Isaque. Ele queria o coração de Abraão. Ellen White diz em Patriarcas e Profetas, página 134. O céu contemplou com admiração o ato de fé de Abraão. A prova estava completa. Ele havia demonstrado que nada reteria de Deus. Perceba que a fé não é apenas crer em promessas, mas estar disposto a entregar tudo a Deus. A fé que agrada ao Senhor é aquela que se submete completamente à sua vontade. E aqui está um ponto profundo. Abraão não apenas creu em Deus, ele conheceu a Deus. Ellen White afirma em Caminho a Cristo, página 69. Conhecer a Deus é confiar nele. Quando compreendemos o seu amor e fidelidade, o medo desaparece e a fé floresce. A fé cresce quando você conhece o caráter de Deus. Quanto mais tempo você passa em comunhão com Ele, mais o seu coração confia. A incredulidade nasce da distância espiritual. A fé nasce da intimidade. Por isso, se você deseja ter a fé de Abraão, você precisa conhecer o Deus de Abraão. Precisa aprender a ouvir sua voz na palavra, a sentir sua presença na oração e a descansar nas suas promessas. Romanos 10:17 nos lembra: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você quer mais fé, passe mais tempo com a Bíblia aberta e o coração rendido. Ellen White reforça isso em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 235. A fé viva é fortalecida quando nos alimentamos das promessas de Deus. O estudo da Bíblia e a oração são as duas asas que elevam a alma à presença do Altíssimo. Agora escreva nos comentários: eu quero conhecer o Deus de Abraão. Diga isso com fé, porque quando você busca conhecer a Deus, Ele se revela a você de forma pessoal. A fé de Abraão o levou a viver milagres. Ele viu Deus prover o cordeiro no lugar de Isaque, e naquele monte ele aprendeu que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus que provê. Quando você confia, mesmo sem entender, o mesmo Deus de Abraão se levanta para agir na sua vida. Talvez hoje você esteja no Monte Moriá, com o coração aflito, sem saber como as coisas vão se resolver. Mas o mesmo Deus que proveu para Abraão vai prover para você também. Ele vai abrir o caminho, vai sustentar sua fé e vai cumprir o que prometeu. Nada é impossível para quem confia. E se você crê que o mesmo Deus que foi fiel a Abraão também é fiel a você, escreva aqui: Jeová Jiré proverá na minha vida. A fé de Abraão transformou a história.
E essa mesma fé pode transformar a sua, se você decidir confiar. Abraão esperou 25 longos anos pela realização da promessa. 25 anos ouvindo de Deus uma palavra que parecia impossível de se cumprir. E é aqui que aprendemos uma das lições mais poderosas da fé. A fé verdadeira não se mede pelo tempo da espera, mas pela constância da confiança. Ellen White escreveu em Patriarcas e Profetas, página 128. A demora de Deus é a prova mais severa da fé, mas aquele que confia no Senhor aprenderá que as promessas divinas nunca falham. Quantas vezes você já orou, esperou e não viu nada acontecer? Quantas vezes o silêncio de Deus pareceu um sinal de esquecimento? Mas Abraão nos ensina que a fé não depende de resultados imediatos. A fé confia mesmo quando Deus está em silêncio. Em Romanos 4, 20 e 21 está escrito: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Esse é o segredo da fé de Abraão. Ele glorificava a Deus antes do milagre acontecer. Ele não esperou ver para crer, ele creu para ver. Ellen White confirma essa verdade em Caminho a Cristo, página 63. A fé verdadeira se apodera das promessas de Deus e delas faz sua âncora, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Isso significa que a fé genuína não é um sentimento, é uma decisão. Você escolhe confiar mesmo quando a mente duvida e o coração se agita. E é nessa escolha que o poder de Deus começa a agir. Abraão não apenas acreditou em palavras, ele caminhou com Deus. A fé dele cresceu, porque ele mantinha comunhão constante com o Senhor. Ele erguia altares por onde passava, orava, louvava e lembrava-se das promessas. Era um relacionamento diário e não um momento isolado. Ellen White explica em Educação, página 57, a fé cresce em meio à comunhão diária com Deus. Cada oração sincera, cada ato de obediência, fortalece o vínculo entre o homem e o céu. Quer vencer a incredulidade? Então comece a erguer altares espirituais na sua vida. Ore todos os dias. Leia a palavra. Cante louvores. Fale com Deus como quem fala com um amigo. É nesses momentos simples que a fé se fortalece. Agora escreva aqui nos comentários: Senhor, fortalece a minha fé todos os dias. Quando você declara isso publicamente, você está alimentando a sua fé e encorajando outros a fazer o mesmo. Muitos hoje estão desistindo porque olham para o tempo. O relógio humano é diferente do relógio de Deus. O Senhor nunca se atrasa, ele age na hora exata, mas ele usa o tempo da espera para moldar o nosso coração. Ellen White disse em A Ciência do Bom Viver, página 482. A fé que se desenvolve em meio à espera e à aprovação é mais preciosa que o ouro. Deus não se esqueceu de você. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez o tempo da promessa ainda não tenha chegado porque Ele está preparando você para recebê-la. A espera não é castigo, é processo de amadurecimento espiritual. Quando Abraão tentou ajudar a Deus gerando Ismael, as consequências foram amargas. Ellen White comenta sobre isso em Patriarcas e Profetas, página 145. A incredulidade de Abraão e Sara trouxe tristeza e conflito que atravessaram gerações. Toda desconfiança na palavra de Deus gera resultados dolorosos. Essa é uma lição séria. Quando tentamos antecipar o tempo de Deus, colhemos dor. Mas quando confiamos, mesmo sem entender, somos abençoados com o cumprimento perfeito da promessa. Deus não se esqueceu de Abraão e não se esqueceu de você. O mesmo Deus que cumpriu sua palavra no passado vai agir na sua vida hoje. Mas Ele te convida a esperar com fé e não com ansiedade. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ellen White
Reforça esse texto em Testemunhos Seletos, volume 2, página 288. A fé que se apoia nas promessas de Deus encontra descanso, mesmo quando tudo parece incerto. A alma que espera confiante jamais será confundida. Você pode estar cansado de esperar, mas o céu trabalha em silêncio a seu favor. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Elas permanecem firmes, porque foram pronunciadas por um Deus que não mente. Agora escreva aqui: eu espero no tempo de Deus. Declare isso com convicção, porque quem espera no Senhor nunca é envergonhado. Abraão aprendeu que fé é caminhar sem mapa, mas confiando no guia. E é isso que o Senhor quer de nós. Uma confiança constante, mesmo sem ver o caminho todo. Ellen White escreveu em O Desejado de Todas as Nações, página 203. A fé que se apoia em Deus, mesmo nas trevas, é a fé que triunfa. Por isso, mesmo que o caminho pareça escuro, continue andando. Mesmo que tudo pareça impossível, continue crendo. Porque Deus está no controle e o fim da história já está escrito. A promessa vai se cumprir. A fé de Abraão não era uma teoria bonita ou um sentimento passageiro. Era uma experiência viva, moldada em cada decisão diária. Ele aprendeu a confiar em Deus nas pequenas coisas antes de enfrentar as grandes provas. E esse é o segredo que precisamos redescobrir hoje. A fé que vence não nasce nos grandes momentos, mas é construída nos detalhes da obediência diária. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 70. A verdadeira fé se manifesta em obediência. Aquele que confia em Deus buscará cumprir a sua vontade, mesmo quando essa vontade entra em conflito com os desejos do próprio coração. A fé de Abraão se expressava em atitudes. Ele não apenas dizia que cria em Deus, ele demonstrava isso com suas ações. Cada altar erguido, cada passo dado em direção ao desconhecido era uma prova viva de confiança. E aqui está uma lição profunda. A fé que apenas fala é fraca, mas a fé que age é invencível. Muitos hoje afirmam ter fé, mas continuam vivendo presos à incredulidade, à dúvida, ao medo e à desobediência. A fé de Abraão o levou a sair de sua terra, deixar a casa do pai e ir para um lugar que ele nem conhecia. Ele não tinha um mapa, apenas uma promessa. Quantos de nós seríamos capazes de dar esse passo? Quantos confiariam sem saber o que vem depois? A fé de Abraão é a fé que confia mesmo quando o futuro parece incerto. Hebreus 11:8 declara: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Essa é a essência da fé: caminhar confiando na voz de Deus e não na lógica humana. Ellen White comenta em Educação, página 67. A fé genuína não pergunta o porquê ou o como. Ela apenas obedece à ordem divina e deixa os resultados nas mãos de Deus. Abraão viveu pela fé e não pela vista. Ele enfrentou desertos, fome, perigos e mesmo assim não desistiu. O segredo estava em sua comunhão constante com Deus. Ele falava com o Senhor como com um amigo. Essa intimidade é o que falta a muitos hoje. A fé não cresce apenas no templo ou nas reuniões da igreja. Ela se fortalece no secreto, no momento em que você dobra os joelhos, abre a Bíblia e busca o rosto de Deus. Ellen White escreveu em Caminho a Cristo, página 98. A oração é o respirar da alma. Sem ela, a fé enfraquece e o coração se distancia de Deus. Se você quer ter a fé de Abraão, precisa restaurar seu altar pessoal de oração. Precisa separar tempo para estar a sós com Deus. É na comunhão que a confiança floresce. Em nossos dias, vivemos um tempo de distrações e pressa. A fé se esfria porque o coração está dividido entre Deus e o mundo. Muitos dizem confiar, mas não têm tempo para ouvir a voz do Senhor. A fé que move montanhas nasce da comunhão constante. Por isso, pergunte-se agora:
Quantas vezes você parou hoje para falar com Deus? Quantas vezes meditou nas promessas divinas em meio às preocupações? A fé não é algo que recebemos de uma vez por todas, mas algo que precisa ser alimentado diariamente. Romanos 10:17 nos lembra: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais tempo você passa diante das promessas, mais sua fé cresce e menos espaço o medo encontra. Abraão não tinha uma fé perfeita desde o início. Ele também falhou, duvidou e tentou resolver as coisas com suas próprias mãos. Mas o importante é que ele sempre voltava a confiar. Isso mostra que a fé não é a ausência de falhas, mas a escolha de continuar crendo mesmo depois de errar. Ellen White afirma em Patriarcas e Profetas, página 146. Deus não rejeitou Abraão por sua falta de fé. Ele o disciplinou, o instruiu e o preparou para um grau mais alto de confiança. O Senhor faz o mesmo conosco. Ele usa nossos tropeços para nos ensinar e nossas quedas para nos levantar mais fortes. Se você já vacilou na fé, não se condene. O importante é não desistir. Escreva aqui nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Essa é uma oração que Deus sempre responde. A fé de Abraão também nos ensina que crer não é viver sem desafios. A fé não remove as lutas, mas nos sustenta em meio a elas. Em cada obstáculo, Abraão via uma oportunidade de conhecer mais a Deus. Quando enfrentava a fome, a espera ou o silêncio divino, ele não desistia. Ele lembrava do caráter do Deus que prometeu. E essa é a chave para vencer. Quando tudo parece incerto, lembre-se de quem Deus é. Ellen White declarou em A Ciência do Bom Viver, página 486. A fé se firma não nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Aquele que conhece o Senhor sabe que Ele nunca falhará. Isso significa que sua fé não deve estar baseada em resultados, mas no amor e na fidelidade de Deus. Talvez hoje você esteja atravessando um tempo difícil, um deserto espiritual ou emocional, e se perguntando se Deus ainda está ouvindo suas orações. Ele está. O mesmo Deus que caminhou com Abraão está ao seu lado agora. Ele conhece cada lágrima, cada dor e cada dúvida que você enfrenta. A fé não é fechar os olhos para a realidade, mas abrir os olhos espirituais para enxergar além dela. Acredite, o que hoje parece confuso, amanhã será testemunho de vitória. Escreva aqui nos comentários: eu confio mesmo sem entender. Essa declaração é uma semente de fé plantada no coração de Deus. E lembre-se, a fé de Abraão o levou a ser chamado amigo de Deus. Tiago 2:23 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Você também pode ser chamado amigo de Deus. Basta caminhar com Ele todos os dias, obedecer à sua voz e confiar nas suas promessas. A fé verdadeira não é um evento, é um estilo de vida. É viver cada dia acreditando que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fugir das suas mãos. Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 187, escreveu: a fé de Abraão é a fé que o povo de Deus precisa ter nos últimos dias. Uma fé que suporta a prova, que não vacila e que se mantém firme até o fim. Vivemos tempos em que essa fé será necessária. As pressões do mundo, as dúvidas e os enganos espirituais tentarão abalar os crentes sinceros, mas aquele que confia como Abraão permanecerá firme. O Senhor está chamando homens e mulheres de fé, que não se vendem, não se curvam e não desistem. Hoje o céu te convida a caminhar pela fé. Deus quer te ensinar a confiar mais nele e menos em você mesmo. Ele quer que você ande como Abraão andou, olhando para cima, esperando contra a esperança, acreditando mesmo quando tudo parece perdido. O mesmo Deus que provou Abraão é o Deus que te sustenta. Ele não te pede algo para te ferir, mas para te fortalecer.
E no final, você verá que cada prova foi uma oportunidade para a sua fé crescer. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está assistindo. Quero orar por você. Que o Deus de Abraão fortaleça a sua fé, renove suas forças e te conduza pelos caminhos da promessa. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e com seus amigos, para que mais pessoas aprendam a confiar em Deus como Abraão confiou. Deixe o seu like, escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você e se inscreva no canal para acompanhar as próximas mensagens. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.